Então, o que a gente estava fazendo da última vez era o código de ética, né? Que ele não abriu aqui para mim. Deixa eu interromper, compartilhar de novo. Ai, esqueci. É, a gente parou. Vocês lembram onde que a gente parou? Volta. Foi. A gente fez o 5 todo, né? Nós vamos para o sigilo. Isso. Página 20. Vamos lá. Do sigilo profissional. Constitui dever do fonoaudiólogo em relação ao sigilo profissional. Guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais, também comprometidos com o caso. Conservar prontuários ou documentos que resguardem a relação de seu cliente em arquivo apropriado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas a estes. Orientar seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes sobre sua orientação quanto ao sigilo profissional e à guarda de prontuários e documentos. Manter sigilo sobre informações, documentos e fatos que tenham conhecido em decorrência de sua atuação com o cliente. Manter sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento de pessoas envolvidas. Vamos agora dar uma trabalhada aqui. Primeira coisa, quando o paciente chega, ele te faz uma confissão de qualquer coisa ali, a gente tem um sigilo ético, tá? Então, qualquer coisa que essa mãe, esse pai tenha feito com aquela criança está dentro de um sigilo profissional. A gente só pode quebrar esse sigilo em questões de justiça, tá? Nós não podemos julgar aqueles pais, nós não temos o direito de julgar aqueles pais em nada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente escuta muitas coisas ali nesse momento de anamnese, então a gente precisa pontuar. Outra coisa, quando a gente vai fazer uma entrega de um relatório para um pai, para uma mãe, normalmente alguns fonoaudiólogos, eles escrevem o que foi colhido na anamnese. Eu não faço isso, porque eu entendo que a anamnese ela é sigilosa, tá? Porque na anamnese, às vezes, a mãe conta que já tentou aborto, que não gosta da criança, que deixa a criança ali com os avós, que não tem cuidado, que não desejava aquela criança. A gente escuta de tudo ali, né? Desde que ela não esteja em maus tratos, né? A mãe, às vezes, não é obrigada. É até estranho falar isso, mas às vezes a mãe não queria ser mãe, mas foi, né? Então a gente entende todo esse percalço ali do caminho e não sou eu que vou julgar esta mãe. Se ela está dando assistência, se ela está dando um teto, se ela está dando alimentação, estudo e tratamento médico, ela está fazendo o que é de dever dela perante uma criança, tá? Eu até brinco que assim, o dever é a gente cuidar. E lá não está escrito que a gente também tem que amar, tá? Então a gente tem que entender isso em alguns casos. Então, tem alguns terapeutas que fazem um resumo da anamnese e coloca nessa folha de evolução do entrega para o paciente, para ele entregar para uma escola, para ele entregar para o médico. Só que existe uma coisa de empatia. Às vezes, aquela mãe, aquele pai teve uma empatia por você e te contou algo que ela não contou para mais nenhum outro terapeuta. Então, eu não posso escrever aquilo e colocar aquilo no mesmo nível da avaliação que eu fiz com o paciente. Então, eu, Priscila,
não faço esse resumo sobre a anamnese para colocar na devolutiva que eu dou para os pais. O que eu faço? Eu coloco pontos ali que às vezes são importantes para a gente entender o desenvolvimento da criança. Então, a criança teve o desenvolvimento motor atrasado. Aí eu coloco, mãe relatou na anamnese que o desenvolvimento motor correu com 2 anos. Isso não é uma culpa da família, isso é uma questão de desenvolvimento neurológico. Então, não tem relação com os cuidados da família, tá? Vocês estão conseguindo saber a diferença? Diferente de eu colocar assim, mãe tentou 5 abortos, tentou 5 vezes aborto e não conseguiu. Aí teve a criança. Isso já é de cunho pessoal. Então, isso não deveria constar. Isso tem que ser um sigilo ético, tá? Outra coisa, aconteceu um caso, uau, meu Deus, estou atendendo o filho do cantor famosão que está aí e ele tem alguma síndrome que escondem. Aí eu vou lá e conto para uma amiga, aí eu vou lá e conto para outra. Não, não pode. Se ele te procurou, você tem que ter sigilo, tá? Se eles não querem contar, não é você que é a terapeuta que vai contar, tá? Que nem teve o caso aí de 2 estudantes de medicina que falaram de uma menina de transplante. Elas foram totalmente antiéticas, totalmente. Por quê? Se é o caso da paciente, aquele caso é sigiloso. Por mais que aquela pessoa tenha recebido 2 corações, se eu não me engano, né, que não tenha cuidado do segundo, que tenha agido de forma errada, não é a gente que tem que julgar. É um conselho ético sobre o posicionamento dela quando recebeu um coração para receber o outro, e se dentro do conselho ético eles aceitaram, não é os seres humanos, e muito menos estudantes, que vão divulgar aquele caso. Mesmo você não informando o nome do paciente, mesmo você não falando nada, você está infringindo eticamente o seu sigilo profissional, tá? E esse sigilo profissional ele é igual para todo mundo da área da saúde, ok? Então, eu estou atendendo um cantor famoso, eu vou aqui divulgar que eu estou atendendo, só se ele autorizar. Se ele não autorizar, você não pode divulgar, tá? Alguma dúvida sobre isso? Conservar prontuários. Precisamos guardar os prontuários dos nossos pacientes com todas as evoluções do caso. O que se tem no prontuário? A gente tem a anamnese inicial do prontuário. Depois da anamnese, a gente tem as avaliações que fizemos no primeiro momento. Depois, a gente tem as sessões até a próxima avaliação. E aí, essa próxima avaliação vai depender do terapeuta. Normalmente é de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Então, no meu caso, são de 6 em 6 meses. Então, na pasta do meu paciente tem a anamnese, tem as avaliações com os testes que eu fiz, o relatório que eu entreguei após a avaliação para os pais, tem todas as minhas evoluções, tem minha retestagem desse paciente, e aí, se ele não teve alta, novamente, as evoluções desse paciente, aí, novamente, a avaliação e um novo documento para os pais, um novo relatório, isso tudo fica na minha pasta. De novo, os atendimentos por 6 meses, nova avaliação, novo relatório, evolução. E assim vai até o meu paciente ter alta. Meu paciente saiu por questões financeiras. Eu escrevo lá na última linha da minha evolução. Paciente, a família precisou abandonar a terapia, pois estava com questões financeiras. Eu faço um relatório final de fechamento desse paciente, em como ele chegou, em como ele vai sair dali, e o motivo que ele está saindo porque ele não está tendo alta. E aí, no final, eu boto. Por questões financeiras, a família necessitou interromper o atendimento. E acabou, tá? O paciente vai se mudar. Por questões de mudança de localidade, o paciente pediu o desligamento das sessões. E aí eu faço esse prontuário de evolução e isso tudo fica dentro. Por quê? Se amanhã ou depois um juiz me pedir algum documento sobre aquele paciente, se amanhã ou depois esse paciente retornar para mim, eu tenho tudo organizado para saber em que passo que eu estava. Porque, às vezes, uma questão financeira, a família interrompe, fica 2, 3 anos sem poder fazer e volta para você. E aí você tem que pegar a pasta, ver aonde que você deixou,
Se ele não fez terapia nenhuma, ver o que ele perdeu, o que ele ganhou com esse tempo e continuar a terapia. Reavaliar e continuar a terapia, tá? Então, por isso que guardar os prontuários é bom. E, por lei, nós temos que guardar por 10 anos, tá? Hoje já é autorizado guardar em nuvem. Eu sou velha, eu ainda guardo em papel por 10 anos. Depois desses 10 anos, aí eu guardo em nuvem, tá? Aí eu trituro. E quando você vai se desfazer desses documentos em papel, você precisa triturar ou queimar, tá? Você não pode simplesmente jogar no lixo. Dever no sigilo. Situações em que o seu silêncio põe em risco a integridade do profissional, do cliente ou da comunidade, desde que o fato seja comunicado às autoridades competentes. Então, assim, eu posso quebrar esse meu sigilo se houver um risco. Eu descobri que o pai é bandido. E aí eu não vou mais querer atender ele, eu posso denunciar porque minha vida está em risco, tá? O cumprimento de determinação judicial ou dever legal. Eu já tive um caso de um juiz que me pediu a presença do paciente que eu já tinha dado alta. Do momento que ele entrou ao momento que ele saiu das minhas sessões, quais os dias ele compareceu aos atendimentos. Graças a Deus eu tinha tudo isso anotado. Consentimento por escrito do cliente ou do seu representante legal. Outra coisa, o pessoal aí adora mandar colocar vídeo e imagem de criança na internet, né? Se você não tiver autorização de imagem dessa criança, a imagem só e áudio, você pode ser processado, tá? Porque os pais têm que autorizar. E mais do que isso, tem que autorizar a você expor ele em rede social. Então, assim, eu tenho um documento de autorização de gravação de criança, de imagem, vídeo, para processo de avaliação e processo de aulas. Então, eu tenho essa autorização, tanto para dar aulas, como para fazer as avaliações, eu poder rever. Então, eu avaliei o paciente em janeiro, em junho, eu fiz a nova avaliação, eu vou rever o que eu fiz em janeiro e rever de junho para comparar e poder fazer o novo relatório. Isso eu tenho como autorizar, está autorizado, mas eu não posso. E dentro do meu documento está escrito que não será divulgado em rede social e que os vídeos não são repassados a nenhum terceiro. Então, por exemplo, tanto quando eu dou aula com o vídeo dos meus pacientes, é o momento que eu desligo a gravação, porque as gravações dos meus pacientes, elas não são publicadas, tá? Elas não são gravadas. Vocês vêm ao vivo, quem tiver em aula, quem não tiver aula não vai ver os casos dos meus pacientes, tá? Constitui infração ética do fonoaudiólogo em relação ao sigilo profissional. Negligenciar na orientação de seus colaboradores, alunos, estagiários, residentes quanto ao sigilo profissional. Fazer referência a clientes ou a casos clínicos identificáveis ou exibir imagem de áudio do cliente, da família, do grupo ou da comunidade em anúncios profissionais. Palestras, aulas, eventos científicos e redes sociais na divulgação de assuntos terapêuticos em qualquer meio de comunicação, quando não autorizado por escrito, por estes ou pelos seus representantes legais, tá? Revelar informações confidenciais do cliente obtida durante a intervenção fonoaudiológica, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde e a integridade da pessoa e da coletividade. Então, por exemplo, se aquele pai me confessa que bate na criança, eu posso quebrar o meu sigilo, tá? Porque aí está botando a integridade física da criança em risco. Agora, aquela mãe falar que não gosta do filho, isso não põe em risco a integridade, desde que eu veja que ela alimenta, cuida, né, vai para os tratamentos, da moradia, da educação. Então, assim, não vai botar em risco aquela criança, tá? Coloca em risco a questão emocional, psicológica? Coloca, mas essa aí ainda não está embasada como obrigatoriedade, né? Deveria, mas não está. Alguma dúvida na parte do sigilo? Porque a gente vai para a próxima. Nenhuma dúvida? Então, vou seguir. Remuneração profissional.
Constitui direito do fonoaudiólogo em relação à remuneração profissional. Possuir liberdade para criar os seus honorários, arbitrar os seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional, tá? Apresentar seus honorários separadamente quando no atendimento ao cliente participarem outros profissionais. Então, receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, jornada de trabalho, complexidade das ações e responsabilidade do exercício profissional. O que isso quer dizer? Deixa eu só entrar aqui. Eu primeiro tenho que receber o salário. Perdão. Deu duplicado aqui. Eu preciso receber um salário que esteja compatível com o meu nível de instrução. Então, por exemplo, se eu estou rodando um paninho aqui, está bem trabalhando. Se eu sou uma recém-formada, eu não posso querer que o meu salário se iguale a uma pessoa que já tem uma especialização, tá? Então, conforme a gente vai galgando posições, nós vamos aumentando o nosso salário, tá? Então, o primeiro ano de formação, vocês vão pegar empregos, vocês vão pegar que tem um valor de pagamento abaixo do que é o sonho de vocês de vida, tá? Mas isso faz parte da evolução profissional, tá bom? Então, conforme você vai se especializando, conforme você vai pegando mais bagagem, você vai aumentando o seu nível e aí você aumenta o seu salário. Outra coisa, a complexidade do trabalho. E se eu vou trabalhar numa UTI, a UTI ela tem salubridade. Se eu vou trabalhar... A gente não trabalha em horário noturno, né? Então, assim, não teria isso, mas se tivesse, seria outra insalubridade. Eu vou trabalhar atendendo e também gerenciando os estagiários. É outra questão, então, é outra complexidade. É um maior valor nesse exercício, tá? Outra coisa, se a gente está numa equipe multi, isso eu já vi acontecer demais. Vem aqui para minha clínica que a gente tem atendimento multidisciplinar. Você faz um pacote, paga R$ 1.000 e é atendido por todos os terapeutas. Isto está errado. O certo você vai gastar 250 na fono, você vai gastar 250 na psicóloga, 250 na TO e 250 na fisioterapeuta. Vai dar o pacote das R$ 4.000, tá? Eu acho isso extremamente errado, por quê? Porque às vezes o paciente não precisa de todo mundo, ele precisa de um ou outro terapeuta, tá? Então a gente não pode juntar tudo ali num pacote e fazer um pacotão para atrair o paciente, tá bom? Na fixação dos horários profissionais serão considerados horário usualmente praticado pela categoria. Então a fonoaudiologia não trabalha de noite. Eu não posso ter um trabalho que vá de madrugada. A gente não tem essa função. Condições socioeconômicas do cliente e da comunidade. Eu tenho 2 clínicas. Uma na zona oeste do Rio de Janeiro e outra na zona norte do Rio de Janeiro. Na zona oeste, ela fica próximo de bairros de pessoas que têm uma condições per capita maior. Então, o valor de lá é um valor maior. Se eu trago este valor para a Zona Norte, que seria um bairro mais simples, né? Um bairro normal, de pessoas de classe média baixa, perto de comunidade. Então, a gente tem ali gente na linha, né, da pobreza. Se eu trago este valor para cá, eu não ia atender ninguém, porque a pessoa é impraticável para as pessoas daqui me pagar o valor da sessão que as pessoas me pagam lá em Curicica. Tá? São 2 pontos bem diferentes. Então, mesmo eu com toda a minha formação, eu precisei praticar um preço abaixo do que eu recebo lá por causa do local que eu estou. Tá? Então, não adianta vocês ficarem se comparando. Aí tem gente que fala assim, mas fulana lá em Copacabana ganha a sessão R$ 200, né? E você está aqui ganhando 100. Tá, mas eu ainda tenho que me despender daqui para Copacabana. Será que essa distância vai valer a pena?
né? Eu vou ter que criar uma clientela lá, ficar presa naquele lugar. Será que vale a pena? Será que tem transporte para eu ir de conforto? Eu vou te ser muito sincera, muito sincera. Eu tenho a clínica mais longe de Curicica há muito tempo. Já vai fazer 10 anos que eu tenho essa clínica. A da Penha vai fazer 2 anos. Gente, não há coisa. A da Penha, em 5 minutos, 5 minutos andando, né? 1 minuto, eu estou em casa, de carro. É sair do consultório, virar 2 ruas, eu estou em casa. Cara, não há qualidade de vida. Você acabar o seu atendimento em 2 minutos, você está dentro de casa. Assim, é a melhor coisa. E aqui eu não ganho mais. Eu falo ao meu marido: olha, talvez eu tivesse ter aberto aqui primeiro, há muito mais tempo. Hoje estaria muito mais cheia a agenda, muito mais conhecida, estaria trabalhando um pouco mais, mas a minha qualidade de vida é muito maior, porque, olha só, eu levo 1 hora para chegar em casa. Eu estava lá em Curicica, eu saí 7 horas, eu cheguei aqui 8 e pouca. E olha que hoje já está um horário tarde, eu não era para pegar tanto trânsito. Então, este desgaste a gente também tem que pensar. Às vezes a gente só pensa no valor recebido, mas existe todo um desgaste também para o terapeuta, tá? Titulação do profissional. Então, hoje eu tenho 2 títulos de especialista pelo conselho. Então, vocês recém-formados, vocês não vão querer se igualar ao meu valor, tá? E eu, como dona de clínica, quando eu vou entrevistar as pessoas, eu acho muito engraçado, pessoas recém-formadas, sem nenhum curso, sem nenhum nada, 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 querendo ganhar mais do que eu ganho. Ah, não, mas se eu não ganhar X valor, eu não vou atender. Então, assim, não dá, né? Então, desculpa. Então, vai arranjar uma clínica, porque o valor que você quer, nem a clínica consegue receber, sabe? Então, a gente tem que começar a pensar a localidade, a titulação, o que você quer, porque eu não posso cobrar de um pai, uma mãe, um valor muito mais caro se o profissional não tem qualificação, tá? Aperfeiçoamento e experiência do profissional, caráter de permanência, complexidade, tempo ou eventualidade de serviço, circunstância em que tenha sido prestado serviço e custo operacional, tá bom? Então, isso tudo a gente leva em consideração na hora de fixar o valor. Não existe dentro da fonoaudiologia valores. Aonde se tem sindicato, existe um teto, mas raramente esse teto ele é respeitado, tá? Constitui dever do fonoaudiólogo em relação à remuneração profissional, informar previamente ao cliente o custo dos procedimentos. Constitui, então, significa, se um profissional, um pai chega para mim e pergunta quanto é a sua sessão, eu preciso informar. Algumas informações que não estão aqui, mas eu acho interessante. Nós somos da área da saúde. Nós não podemos expor valores na internet, em banner, em folder, em nada. Consulta popular a R$ 80. Isso a gente não pode. Isso é antiético. Por quê? A área da saúde não é comércio, tá? Então, se eu posto aqui que eu vou fazer 80, aí a Cristiane vai ver o meu folder, ela vai e posta que ela vai fazer a 78. Aí eu vou e faço um a 76. Aí ela vai e faz a 75,90. Vocês estão entendendo essa briguinha que a gente vê em comércio? Né? O moço aqui está vendendo ovo a 9,90. O outro aqui está apresentando isso a tanto. Então, essa briguinha, assim, sabe? Que a gente vê isso no comércio, isso na área da saúde não pode. Porque a pessoa tem que te procurar pelo que você sabe, pelo que você vai ajudar aquela criança ou aquele adulto. Então, é pela sua formação. Então, você pode divulgar a sua formação, você pode divulgar a área que você atende, mas você não pode. Quando a pessoa entra em contato com você, e aí sim, por telefone, por WhatsApp, aí você deve informar todos os seus valores. Alguém mandou alguma pergunta por mensagem, eu não consigo ler. Por favor, abra o microfone e pergunte. Eu só vi assim, mensagem, mas eu não consigo ler, tá? Constitui infração ética relacionada à remuneração profissional. Oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuito, exceto nos casos previstos na legislação e nos preceitos desse código. Então, vamos supor, eu vou para dentro de uma igreja e eu vou fazer um trabalho voluntário dentro daquela igreja. Aquela igreja tem um comitê ali, tem uma assistente social que separa algumas pessoas da comunidade para eu atender de graça.
aí eu posso atender de graça porque eu estou fazendo uma questão de filantropia, tá? Agora, eu não posso simplesmente, você eu atendo de graça, você eu cobro 3 vezes, você eu vou cobrar 2 vezes o valor, e a gente não pode ter valores diferentes dentro do nosso consultório. É o mesmo valor. Claro que a gente tem que entender o seguinte, às vezes os pacientes ficam anos com a gente, e a gente tem um aumento anual, como todo mundo tem um aumento anual. E aí, a gente só pode aumentar 10% do valor que está. Então, vamos fazer vou fazer conta fácil, tá, gente? Eu não sou boa de matemática assim de cabeça, não. Vamos supor que eu estou fazendo uma pós-graduação. Aí eu vou terminar minha pós-graduação em novembro. Em janeiro do ano seguinte, eu já posso aumentar meu preço porque eu vou ser pós-graduada. Eu vou ter ali uma pós-graduação numa área da linguagem. Então, vamos supor que eu cobrava 80. Então agora, os pacientes que entraram depois da minha pós-graduação, eu vou cobrar R$ 100. Então, em 2026, eu vou cobrar R$ 100 a minha consulta. Mas os que estão aqui em 2025 estão pagando 80. Quando virar 2026, eu não posso pegar esses de 80 e mandar para 100. Por quê? Não vai ser 10%. Os que estão pagando 80, no máximo eu vou poder aumentar para R$ 88, que são mais ou menos os 10%. Tá? E os daqui que vão entrar, eu posso cobrar 100, porque agora eu tenho mestrado isso aqui. Se houver eles reclamarem sobre valores, aí você prova, não, mas esse aqui, ele começou há muito tempo, era um valor diferente, agora o meu valor é esse, porque agora eu tenho aqui uma pós-graduação, eu estou uma pessoa com mais tempo de casa, de formação, eu tenho mais conteúdo, eu posso ajudar o seu filho de uma forma diferente, eu já fiz tal curso que vai me ajudar a dar esse maior valor. Então, você prova. E mesmo que você seja denunciada para o conselho, você vai conseguir provar para o conselho o porquê da diferença de valores, tá? Porque você vem subindo. Então, por exemplo, hoje, no meu outro consultório, eu tenho 4 valores. Eu tenho um paciente mais antigo, que só tem uma, que paga um valor bem abaixo dos outros, e aí eu tenho paciente com 4 valores. Eu tenho que tomar o maior cuidado, e todos eles sabem, porque no meu contrato está escrito que todo mês de março a gente bota aumento. Eu botei para março. Eu ainda sou legal. Eu ainda brinco com os pais, eu falo assim, eu sou legal, meu aumento não é em janeiro, porque em janeiro vocês já pagam IPTU, IPVA, material escolar, você já tem tanta conta, eu já deixei a fono para março. Aí eu falei, quando vocês recuperam, a fono aumenta, entendeu? Eu já sou legal. Então, mas isso está ali em contrato. Então, isso, quando eu converso com os pais, eu já explico para eles, tá bom? Participar gratuitamente de projetos e outros empreendimentos que visem ao lucro. Então, vamos supor, eu entro aqui num projeto de forma voluntária, mas o projeto ele tem uma questão de ganhar dinheiro. Então, opa, não é de uma forma voluntária. Então, isso está errado, tá? Receber ou oferecer gratificação por encaminhamento de cliente. Ai, doutor, se o senhor me mandar um paciente, a primeira consulta é sua. Eu já vi muita fonoaudióloga fazendo isso, tá? Isso não pode. Se você for descoberta, não pode. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ser muito ética. Quando eu trabalhei dentro de escola, a primeira coisa que os pais perguntavam assim, você pode atender meu filho? Aí eu falava, poder eu posso, atender eu não vou. Porque nada me tira o direito de atender o seu filho, mesmo eu sendo fono da escola. Eu não posso atender dentro da escola. Mas você pode ir para o meu consultório. Mas eu, Priscila, não atendo. Porque eu acho antiético. Porque eu estou chamando o senhor para conversar, para dizer que o seu filho precisa de fono. Aí o senhor vai levar na minha pessoa? Eu que vou fazer a avaliação? Se eu já estou dizendo que seu filho precisa? Se fosse assim, eu colocava a escola toda doente e ficava rica. Então, eu prefiro que você vá em outra fono, para outra fono ter uma outra visão do seu filho e a gente vê se a gente está vendo a mesma coisa. Tá? E eu sempre fiz isso. Eu nunca atendi nenhuma. Eu fiquei 8 anos dentro de escola. Eu nunca atendi nenhuma criança de dentro de escola. Tá? E, inclusive, às vezes as mães chegavam assim para mim: ai, Priscila, eu fui numa fono, ela não viu nada. Aí eu falei: oi? Não viu? Ela não viu. Aí eu falava: eu teria uma segunda opinião. E eu ficava insistindo com as mães. Aí elas iam para uma outra fono, aí a outra fono via. Essa aqui eu vi. Aí o que acontece? Eu, como fono escolar, eu poderia indicar fonos.
Então, eu poderia entregar o cartão de todo mundo. Era outra coisa que eu não fazia. Por quê? Eu acho que terapeuta ela tem que vir ou de uma indicação de pai para pai, né? Porque aí você está assumindo um lugar de pai, não de terapeuta. E também a pessoa tem que gostar, porque já ouvi assim: ah, eu vi em você porque fulana falou que você é muito boa. Tá, mas a fulana falou que eu sou boa, mas você gosta do meu atendimento? Você gostou do meu parecer? Você gostou da minha anamnese? Você gosta do que eu falo para você? Porque, assim, a relação fono e paciente é uma relação muito importante dos pais com a gente. Porque tudo que eu pedir para mudar para aquela criança evoluir, eu vou ter que pedir para a família. E todas as brigas, e aí eu estou falando na área da infantil, tá? Todas as guerras que esse pai e essa mãe vão ter que guerrear, quem começou esse estopim fui eu. Então eu viro para o pai e para a mãe e falo: tem que tirar a mamadeira. Ah, isso é uma briga. Aí o pai vai lá e enfrenta. Ele acreditou em quem? Na fono. Olha, tem que tirar a chupeta. Aí o pai vai lá e faz outra guerra. Ele confiou em quem? Na fono. Então, a gente precisa prestar atenção que essa relação tem que ser uma relação de muita confiança, tá? Então, por isso que eu acho que a indicação a gente tem que tomar muito cuidado. Mas existem muitos médicos que fazem isso e fonoaudiólogos, ou então o próprio médico manda assim para você: olha, eu achei seu telefone, sua clínica é perto da minha. Eu já tive um médico que fez isso. Queria saber se eu posso te indicar e quanto você me repassa da sua consulta quando for indicação minha. Aí eu falei: se você quiser me indicar, será um prazer, mas eu não vou te repassar nada porque você não vai fazer o meu trabalho. Igual o senhor me achou, os pais também podem me achar. Aí ele falou: mas isso é muito comum na nossa área. Eu falei: na sua, na minha não é, não. E nunca mais me ligou, tá? Então, assim, como diria minha avó, se juntar com os porcos, o farelo come, não era uma coisa assim? Então, eu não me junto com os porcos, eu vou fazer a minha questão ética. Se eu acho que isso está certo e eu estou respaldada pelo meu conselho, eu faço. Se eu acho que está errado, mesmo sendo respaldada pelo meu conselho, eu não vou fazer. Porque, por exemplo, na questão de atender a crianças da escola, o meu conselho ele só orienta a gente dar 3 telefones de fonos e o pai poder ter a escolha, eu não ser a única. Então, meu conselho permite que eu atenda, mas eu acho antiético. Mesmo meu conselho permitindo minha posicionamento ética eu não atendo, nunca atendi nenhum paciente de escola, que fosse da escola que eu trabalhava, tá? Receber comissões ou remunerações ou vantagens ilícitas que não correspondem a serviços evidentemente prestados. Ah, Priscila, se você me dá uma nota aqui para eu poder conseguir esse reembolso do meu plano de saúde, eu te dou uma porcentagem aí a mais. Isso é uma comissão ilícita, tá bom? Valor cobrado adicional por serviço já remunerado. Então, eu quero um valor a mais para um serviço que eu já estou cumprindo, tá? Então, por exemplo, o pai me solicitou um relatório para entregar para a escola. Aí eu vou e cobro o relatório. Eu não posso cobrar, porque o relatório está dentro do meu parecer de fonoaudióloga. O que eu posso fazer é assim, ó. Eu faço o relatório, fiz lá a avaliação, fiz o relatório. O meu relatório ele tem validade de 6 meses, que é quando eu reavalio, né? Eu não preciso fazer um relatório de novo de um paciente com 3 meses, porque eu não reavaliei, eu não tenho que escrever, vai ser a mesma coisa que eu escrevi no outro. Aí o pai me pede lá com 5 meses de atendimento, aí eu preciso de um relatório para a escola. Eu falo: você tem um anterior que eu te entreguei? Ele: tem, é aquele lá. Ah, não, mas aquele já tem 5 meses. Sim, eu só refaço daqui a 6 meses, então tem um mês. Ou se eu espero um mês, eu poder reavaliar o seu filho e te entregar um novo relatório, ou se eu entrego o anterior, porque fazer um relatório agora, com 5 meses de atendimento, eu não vou refazer. Só tem 2 escolhas: ou eu entrego o anterior, ou espero o próximo. E aí acompanho, tá? Paciente acabou, aconteceu isso comigo. O paciente terminou o atendimento, eu nem lembro por quê. Depois de 2 anos, a mãe veio falando que ela perdeu o meu relatório, se eu tinha como fazer um novo relatório. Aí eu falei: tenho, porque eu tinha um relatório em computador. Eu falei: tenho sim, não tem problema não.
Só que eu não posso assinar um documento com a data muito anterior, né? Aí eu coloquei um texto que eu estava reimprimindo o relatório naquela data, porém o relatório abaixo era o relatório que constava na época tal, em 2020, 2022, não lembro, quando o paciente fez o desligamento, que era o meu relatório de fechamento daquele paciente. Expliquei, fiz um parágrafo em cima e comecei, colei, cortei o relatório e fiz para baixo. Assinei todas as folhas, porque a gente assina todas as folhas, tá? É uma coisa que a gente não tem costume de fazer e eu aprendi com a psicologia. Você precisa assinar, pelo menos ali, rubricar todos os cantos da folha, porque o pai pode tirar uma folha dali, digitar uma folha parecida com o seu, fazer o seu rodapé e imprimir e colocar ali dentro. E quem vai dizer que aquilo ali não foi você que escreveu? Então, assinar todas as folhas, carimbar e assinar a última. Aí, depois que eu conversei com essa psicóloga, eu comecei a fazer isso. Aí, assinei todas as folhas, fui, botei, fui entregar para a mãe. Aí, a mãe foi lá, pegou, foi embora, me mandou mensagem. Não, Priscila, você não pode botar esse primeiro parágrafo. Eu preciso que você coloque só o relatório e você coloque a data de hoje, porque eu preciso entrar no plano contra o plano. Eu falei, não, eu não estou atendendo o seu filho hoje. Eu atendi o seu filho há 2, 3 anos atrás. O que eu posso fazer se você talvez vai voltar a uma terapia ou você perdeu o relatório? O máximo que eu posso fazer é isso para você, tá? Porque eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso. Aí ela virou e falou assim: e se eu te pagar? Eu falei: você já deveria ter me pago, porque você está me pedindo um relatório que eu nem sou mais só terapeuta. Esse relatório já deveria ser pago, porque ela me solicitou algo que eu já tinha entregue e que ela perdeu. Só que eu acho injusto, porque assim, eu tenho ele no computador. Foi só eu dar, imprimir, fazer um cabeçalho que foi 4, 5 linhas e mandar imprimir. Então, no meu verético, não me custa, nem um pouco. Agora, não venha querer que eu mude a data do meu relatório e me encrenque com uma pessoa que, cara, não há necessidade. Eu não quero perder o meu CRF por nada, tá? Então, tome cuidado, porque na forma que ela me falou, quanto que eu posso te pagar para isso, ela tá tentando me comprar. Tipo, dá teu preço, né? E, Dá teu preço. Fala. e isso é uma questão muito séria, né? Porque tem muitas pessoas usando de má fé. Igual essa, há 2 anos ela estava querendo se dar bem. Se entra numa justiça, a outra parte também vai correr atrás, Vai. né? Então, se descobrir que aquilo ali não é válido, E aí a corda vai arrebentar onde? vai arrebentar. Comigo, né? Porque fui É. eu que fui a profissional que deu um relatório errado. Então, assim, tomem cuidado, tenham, assim, eu tô para modificar o meu relatório, que teve mais mais uma psicóloga que virou para mim e falou assim, Priscila, tá faltando botar que página de que página. Eu falei, como assim? Por exemplo, se seu relatório deu 10 páginas, você coloca uma de 10, duas de 10, 3 de 10, 4 de 10. Eu falei, meu Deus do céu, gente, porque os relatórios psicológicos, eles têm muito peso em justiça. Então, eles têm esse trâmite muito maior do que a gente. Eu não leio as páginas do meu relatório, mas eu nunca pensei em colocar uma barra ali quer dizer que tem. Essa é a primeira folha de 10 folhas, essa é a segunda folha de 10 folhas, e assinar. Aí eu falo, gente, está ficando muito difícil ter terapeuta no mundo agora. A gente está tendo que ter muitos é, cuidados que a gente antigamente não precisava ter, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, assim, eu receber uma remuneração por algo que eu já faço é errado. Aí podem me perguntar assim, ai, mas eu fiz o curso de eletro. Eu posso cobrar a parte por esse procedimento? O conselho disse aqui que você pode oferecer. Só que aí vamos lá. Eu vou chegar, só que você tem que deixar isso claro para o pai no início do tratamento. Então, você vai chegar para o pai e dizer, vamos lá, paralisia facial. Ó, nem é pai, agora é o próprio paciente. Estou sem óculos. Josiele. Josiele, posso usar você como exemplo? Josiele chegou para mim, teve paralisia facial, Deus me livre e guarde, nunca vai ter. Chegou lá para mim para atendimento. Aí eu vou entender o caso dela, eu vou falar para ela: olha, eu vou fazer o seu atendimento aqui com a mão, tranquilamente, vou te cobrar R$ 100 para fazer isso, tá? Se você quiser que eu use o aparelho de eletro, eu vou te colocar mais R$ 30 dentro desse procedimento.
Se você quiser que eu use o laser, eu vou te colocar mais R$ 50 em cima desse procedimento. Então, só a minha mão é 100, a minha mão com o eletro é 130, a minha mão com o laser é 150 e minha mão com o eletro e o laser sai a 170, 180. Ok? Entendeu os valores? Você escolhe qual que você quer. Aí você pode, porque você está cobrando serviços isolados. Tá? Isso o conselho permite que a gente faça, porque o aparelho de eletro é caro, o aparelho de... Ai, fugiu o nome. De luzinha. É caro, fugiu o nome, gente. Então, tudo bem. O conselho laser. permite. O laser, obrigada. O conselho permite, tá? Só que aí vai para o meu pensamento ético. Cara, eu fiz o curso para melhorar o meu atendimento. Eu, na mão, a Jo, em 3 meses eu recupero a face dela. Na mão, ali, em 3 meses a gente volta essa face. Se eu usar o eletro, eu vou virar 2 meses. Se eu usar o eletro e o laser, eu viro atendimento para 1 mês. Só que a Jo vai sair dali 1 mês tão feliz que ela vai gritar o meu nome a 4 mundos. A Jo vai no médico que tem especialidade em paralisia facial e ela vai conversar na recepção com mais um monte de paciente para mim, potencial, e vai falar que eu resolvi o problema dela em 1 mês. A minha agenda não vai ficar vazia, porque a melhor indicação é de boca a boca. E o paciente olhou, viu a Jo lá, toda torta, num mês. No mês seguinte, a Jo toda bonitona de novo. O que você fez? Cara, eu fui numa fono maravilhosa. Toma aqui o telefone dela. Telefone pipoca, gente. Não para. É direto, ligação atrás de ligação. E aí você pensa, a pessoa que faz essa separação, às vezes a Jo não tem dinheiro, ela vai pedir o de R$ 100. Só que aí a Jo, eu vou fazer o de 100, vou levar 3 meses. Só que a Jo não vai curtir minha cara e não vai me divulgar. Eu fiz uma fono ali, até resolveu, mas não fui com a cara dela. Estou fazendo porque é o que eu posso pagar. Vocês estão entendendo? Assim, vocês têm o direito, tá ali. Você primeiro precisa falar. Eu não posso simplesmente, chegou a Jo aqui, falei que é um preço, aí usei o eletro, usei o laser e falei para ela, olha, você ainda está me devendo tanto porque eu usei o eletro e o laser em você. Isso o conselho não pode. Você tem que vender, vamos botar assim, todos os equipamentos que você vai usar antes. E falar o seu preço, antes do paciente começar a sessão. E você ainda tem que falar assim, olha, nós vamos fazer aqui 20 sessões de fonoterapia para a gente ver o resultado. Nesse momento, eu vou te fazer 20, principalmente em paralisia. Se a gente precisar, a gente vê mais. Mas, nesse momento, o primeiro pacote é de 20, tá? E é assim que a gente vai, principalmente nesses casos de motricidade, a gente vai fazendo por pacotes de tempo. Claro que, às vezes, o músculo e a lesão não correspondem ao que a gente quer. Mas a gente vai conversando com o paciente, se o paciente vai vendo melhor, ele vai fazendo mais, tá? Tem gente que não faz pacote, fala assim, não, a gente vai fazendo conforme a gente vai vendo a necessidade. Então, pode ser que dure 3 meses, 4 meses, 1 mês, você vai pagando conforme cada sessão que você vai vindo, tá? Então, vai de terapeuta para terapeuta, mas ele precisa saber que o que você está fazendo está dentro do que ele cobra. Eu tenho curso de eletro e curso de laser. Hoje eu não tenho laser, porque para mim não teve uma questão de atendimento eu comprar o equipamento de laser, que ele é caro, ele é R$ 6.000. Então, assim, eu não teria uma demanda de paciente para usar o laser, eu ia empacar R$ 6.000 meu, e eu falei, não vou fazer isso. E 6.000 era na época que eu fiz, já tem um tempo. O eletro, não. O eletro, ele é mais barato, eu não lembro quanto foi, acho que ele foi uns R$ 800 o aparelho, mas o eletro é mais barato e o eletro eu uso em criança. O eletro dá para usar em criança tranquilamente, tá? Então, o que acontece? Eu não boto o eletro de primeira para as crianças. Eu vou tentar fazer, até mesmo que a criança levar mini choquinho é complicado. Eu vou tentar a minha terapia normal. Quando eu não consigo, na minha terapia normal, eu acho que o eletro vai ajudar, eu chamo a mãe para conversar, para ela assinar um documento que ela permita que eu use o eletro, mas não tem custo a mais.
Eu não cobro mais. Por quê? Porque eu estou falando de criança. Eu não posso fazer nenhum procedimento diferente numa criança sem autorização do pai e da mãe. Eles são crianças. Eles precisam, o responsável estar ciente. Aí eu faço um documento explicando o uso do eletro, o que é o eletro, a mãe assina, me autoriza a utilizar naquele paciente. E acabou. Mesma coisa, bandagem. Eu tenho curso de bandagem. Quando eu vou usar bandagem no paciente, a mãe assina um documento dizendo que autoriza. Nesse documento vai uma cópia para ela explicando como se retira a bandagem, como que é o processo, porque eu tenho que estar ciente, porque se essa mãe puxa essa bandagem e causa um edema, ela vai falar que a culpa foi minha, mas eu tenho um documento assinado por ela, que lá está escrito que é em 2 vias, que uma via foi com a mãe, que se ela não leu, o problema é dela. Eu me respaldei. E eu mostro para ela, leio com ela, faço ela assinar, datar, e eu boto ela para assinar e datar com a letra dela. Eu peço para ela preencher o cabeçalho com a letra dela, para eu ter uma prova que foi aquela mãe que estava ali, tá? Que eu boto lá, o responsável que foi informado. Aí eu tenho o nome, o CPF dela, bota toda a documentação com a letra dela. E aí ela me entrega aquele e ela leva um em branco, sem aquilo escrito dizendo que está em 2 vias. Tá? Então a gente precisa se respaldar. Mas eu acho errado você ficar cobrando a mais porque você tem. Se você fez o curso, tem isso tudo, então todo mundo vai me pagar. Era 180 a média, então todo mundo vai me pagar 140. Todos os pacientes que eu vou atender a partir de hoje, eu não vou mais cobrar 100. Eu vou cobrar 140. Vai, eu vou ganhar mais, porque eu vou ter uma maior repercussão no local que eu estou, tá? Eu vou ser melhor conhecida. Essa é a minha opinião, mas o conselho autoriza. Lembra aquilo que eu falei? O conselho autoriza, é ético, mas eu tenho minha ética, que se não burlar do conselho, essa é a minha, tá? E eu conheço muita gente que faz a mesma coisa. E quando eu fiz o curso de eletro não, quando eu fiz o curso de laser, a menina do laser falou a mesma coisa. Ela, gente, isso a gente já coloca no nosso valor. Você fez o curso, você já vai aumentar o seu valor, porque você vai usar aquilo. Você comprou esse aparelho, você vai já bota aqui no seu valor. Você não vai cobrar mais por isso, tá? Então, esse é um caso. Aceitar ou propor uma remuneração a preço vil. Sei que aqui vocês vão querer falar dos planos de saúde, que vocês vão falar por que o conselho não briga. Gente, essa briga aí é uma briga muito mais embaixo. Não tem condições de a gente falar aqui hoje, tá? Mas os planos de saúde, o preço é aquele mesmo. É um preço vil e não julgo o fonoaudiólogo que aceita, tá? Não julgo, porque todo mundo tem conta para pagar. E acho que é de extremo aprendizado para os recém-formados. Se todo recém-formado pudesse ficar um ano atendendo só por plano de saúde, a carga de aprendizado que é jogada é gigantesca, porque você vê de tudo, de tudo. Você consegue ver de tudo e você vai aprender muita coisa ali, porque você pega desde o idoso à criança. Todas as patologias, todas as síndromes, síndrome que você nunca ouviu falar, tem lá. E isso é legal para aprender, tá? Reter honorários no todo ou em parte, quando em função de direção ou chefia, salvo casos previstos em lei. Oferecer ou aceitar vantagens por clientes encaminhados ou recebidos, bem como atendimentos não prestados. Aceitar vantagens de qualquer organização pela indicação ou comercialização de produtos de qualquer natureza, sem observância dos critérios prescritos na fonoaudiologia. Pri, Eu só uma dúvida, mas eu acho que não é nem sobre o código de ética. Para atender convênio, a pessoa tem que ter PJ ou não? Sim, hoje em dia os convênios eles só fazem credenciamento em empresas e empresas com mais de 5 anos de CNPJ. Mas aí vamos supor, a pessoa forma, como que a pessoa vai atender? Só se for em algum hospital? Como assim? Para atender um plano de saúde? Para atender plano de saúde, Isso. você vai ter que trabalhar para uma empresa que atenda plano de saúde. Tá. Tem que trabalhar, vamos supor, em alguma clínica. Que já tem um plano de saúde. E, inclusive, hoje eles estão muito chatos para o credenciamento, muito mesmo. Eles estão pedindo muita documentação, eles já estão restringindo muito e, assim, estão descredenciando muita empresa. Está bem complicado. Daqui a pouco não vai ter mais credenciamento.
Não entendi. Assim, uma empresa, uma clínica que atenda convênio e a pessoa forma e atende na clínica. Entendi. Exatamente, vai trabalhar para a clínica e vai pegar aquela demanda gigantesca de pacientes de plano de saúde. Eu trabalhei entendi. assim, gente, meus 2 primeiros anos de formadas foi em clínica de saúde. Eu atendia 22 pacientes por dia. Então, assim, eu trabalhava 3 dias nessa clínica, eram 66 pacientes. Eram 66 relatórios, eram 66 evoluções, eram 66 cabelos brancos por dia. E foi. E eu fui aprendendo na luta. Hoje eu falo, poxa, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, aquele paciente eu teria atendido de outra forma, mas aquele pai e aquela mãe também sabe que você é recém-formado. Aquele pai e aquela mãe também sabe que é aquilo ali que ele pode dar para o filho. Então, por mais que você não tenha toda a bagagem, você tem um amor, e isso é o que conta. Então, vai com muito amor, com muita vontade de estudar. Então, assim, eu lembro que eu ficava estudando, quando o paciente faltava, eu sempre tinha algum artigo para ler, sempre estava ali. Eu lembro que a gente tinha 1 hora de almoço. Aí eu virei para a dona e falei, eu não quero 1 hora de almoço. Ela, por quê? Eu só quero meia. Porque eu não gosto de ficar fofocando com as outras fones. Eu prefiro atender e ganhar mais dinheiro. Entendeu? Porque sempre quando junta muita mulher, dá briga. Dá briga, dá fofoca, né? Sempre. E a clínica era gigantesca, eram para mais de 30 mulheres dentro de uma sala almoçando. Eu ia lá, almoçava e saía e voltava para atender. Eu era a única que atendia na hora de almoço, tá? Então, assim, se o meu paciente faltava, eu ia sentar para estudar, eu ia sentar para fazer alguma coisa, eu tentava evitar ficar ali de fofoca, porque eu sabia que aqueles pacientes mereciam e eu sabia que meu tempo naquela clínica era curto, porque eu sabia que logo eu ia sair por esse motivo, por eu sempre estar querendo mais, sempre estar estudando mais, sempre querendo fazer o melhor, sempre indo para frente. Então eu sabia que aquilo ali, aquela loucura, não ia. Tanto que assim, logo depois eu abri minha clínica. Logo depois desses 2 anos eu fui direto para minha clínica, tá? Porque eu já tinha uma demanda grande de conhecimento e eu falei, cara, eu vou encarar uma clínica sozinha. E encarei, tá? Não foi fácil, mas eu encarei. Aí já são 9 horas. Das Peraí, auditorias. Priscila, aí quando você abriu a sua clínica, aí você atende plano? Você teve que ficar 5 anos com seu CNPJ para atender, para fazer Então, credencial? eu comecei em Curicica, comecei como autônoma, fiquei 2 anos como autônoma. Aí veio uma demanda muito grande de paciente, não dava mais para ficar como autônoma, porque senão o leão ia comer muito dinheiro. Aí eu abri o CNPJ. Então, ainda Uhum. fiquei 2 anos atendendo com autonomia, porque o que acontece? Quando eu abri, eu não fui ficar todos os dias. Eu saí de um emprego, e aquele dia dos empregos eu abri na minha clínica, subloquei os outros dias e continuei trabalhando para alguém. Porque eu falei, eu ainda Uhum. tenho que ter um salário aqui certo, porque abrir minha clínica é esperar chegar cliente. Depois ali, fui diminuindo o trabalho fora, fui abrindo mais dias na minha clínica, fui pegando os dias que eu tinha sublocado para outras pessoas para poder voltar a atender. Cheguei a atender 4 dias na semana na minha clínica direto, inclusive o sábado. O sábado foi um dos primeiros dias que eu abri, porque sábado não tem fonoaudiologia. Então, foi o primeiro dia que eu fiquei lotada. Era sábado, eu trabalhava sábado de 8 da manhã até as 4 da tarde. E eu tinha paciente o tempo todo. Inclusive, eu não tinha nem hora de almoço, porque já que eu vim trabalhar sábado, vamos trabalhar direito, né? Então, eu atendia de 8 às 4, sem parar, sem nem para almoçar. Quando eu ia embora, eu lanchava. E aí eu fiquei lá 4 dias. Eu trabalhava terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Trabalhava 5 dias na semana. Eu não trabalhava segunda e nem domingo, tá? Eu optei por ficar em casa na segunda em vez do sábado, até mesmo que sábado tinha agenda cheia. Depois de 2 anos eu abri o CNPJ. Aí, lá em Curicica, eu não quis botar plano, porque lá eu tinha uma demanda de pacientes boa, que tem condições de pagar no particular, e eu entregava a nota e eles conseguiam reembolso. Porque a maioria de lá, eles têm direito a reembolso pelo plano. O plano deles já é um plano mais caro e dá direito a eles fazerem atendimento no particular. Então, a maioria lá, assim. Então, lá eu forneço muita nota. Lá eu não posso deixar de fornecer as notas. E aí, quando eu vim para Penha, que eu vi que é um público difícil, é um público mais carente, e aí foi como eu comecei a pleitear plano. Hoje, a gente está na lista de espera de 3 planos para ser credenciado. E, gente, eu tenho 2 especializações.
Assim, meu currículo não é pequeno, eu tenho prompt, eu tenho CA, eu tenho seletividade alimentar, eu tenho PECs, eu tenho um monte de currículo que eles pedem. Eu estou em 3, já há 6 meses em fila de espera para poder abrir, e eu consegui abrir só a Caixa. A gente só tem o plano da Caixa Econômica. Então, assim, não é fácil hoje credenciar. E olha que o meu CNPJ, ó, é antigo, entendeu? Não é fácil. Hoje em dia está muito difícil o credenciamento, tá? Tem uma questão também de localidade? Tem, porque eles não têm interesse de credenciar aqui para a Zona Norte. Eles falaram para mim assim: você não tem interesse de abrir para Barra? Você não tem interesse de abrir para Copacabana? Por quê? Porque lá o plano vai me pagar, vamos botar aí, R$ 50, mas se o cliente dele vem pela nota, eles vão ter que reembolsar os 200. Então, para eles que têm o direito a reembolso, se eles conseguirem um local lá para botar o paciente deles com uma profissional tão boa quanto a que ele está atendendo, eles não pagam mais para o cliente. Estenderam o jogo de cintura deles? Então, é preferível abrir. Por isso que tem muita clínica credenciada em locais de alto poder aquisitivo. Porque lá o pessoal paga o plano que dá o direito ao reembolso. Então, eles querem que essas pessoas tenham lugares credenciados para eles não perderem tanto dinheiro. Já aqui na Zona Norte, para que eu vou abrir um plano aqui se essa pessoa da Zona Norte, na hora da necessidade, viaja 1h30, 2 horas para chegar lá na clínica de plano? Que é isso que a gente faz, não é? A gente vai com filho e com filha 1h30, 2 horas de ônibus para ir para voltar para fazer tratamento. Porque a gente é louca, a gente é mãe, e mãe que é louca, a gente vai tudo quanto é lugar. Porque eu fiz isso também, entendeu? Então, para eles não há interesse. A gente tem que entender isso também, isso é uma jogada. É uma jogada cruel, mas é uma jogada. Tá? Vamos lá. Constitui direito do fonoaudiólogo relacionado às auditorias e perícias fonoaudiológicas. Recusar-se motivadamente à aceitação de encargos quando houver suspeita ou impedimento de justo motivo. Constitui dever do fonoaudiólogo relacionar as auditorias e perícias fonoaudiológicas. Então, se eu estiver dentro de uma perícia, eu tenho que realmente ser verdadeiro naquela perícia. Identificar-se como perito ou auditor em todos os seus atos, fazer constar o seu nome e seu número de inscrição do conselho e sua jurisdição. Recusar-se a atuar em perícias e auditoria, declarando impedimento ou suspeito, mesmo após ser nomeado, contratado ou escolhido, quando verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeita em função de sua imparcialidade ou independência, e, desta forma, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é da perícia, ela é fonoaudióloga da perícia do município do Rio de Janeiro. Ela foi atender a prima dela, que é professora. Ela se negou. Ela falou, aí teve que vir uma perita de outra jurisdição para poder ver o caso da prima dela. Por quê? Se descobrem que ela era prima, e se a prima dela não tinha notas, tá? Iria passar para a prova de concurso de professor da prefeitura. Mas, se mais para frente essa menina desenvolve um nódulo e suspeitam que ela entrou com o nódulo, ia sobrecair sobre a fono. Então, quando ela viu, ela preferiu acionar, falar que não ia atender, relacionar que elas tinham um vínculo de família e pedir para outra fonoaudióloga de outra jurisdição vir atender o caso da prima dela. Tá? Então, às vezes, a gente precisa falar assim, mas não vai acontecer nada, ela não tem nada. A gente não sabe. Amanhã ou depois, a prima dela arranja uma confusão com alguém que sabe desse rololô, vai derrubar todo mundo. Vai derrubar a prima, que vai perder o cargo público, vai derrubar a fono, que também era um cargo público, porque perita aqui do município, ele também é cargo público. Então, as duas iam ficar desempregadas, talvez recebendo processo aí, com risco de perder o CRF. Então, às vezes, não vale a pena, tá, gente? Ser imparcial ao indicar outro profissional para realizar a perícia quando necessário. Negar-se fornecer informações ou fazer comentários sobre perícia ou auditoria de pessoas que não participam da atividade.
Negar-se a realizar procedimentos fonoaudiológicos para pessoas que tenham sido periciadas pelo próprio profissional. Constitui infração ética do fonoaudiólogo relacionar as auditorias e perícias fonoaudiológicas. Negar qualidade de assistência técnica em perícia, informações fonoaudiológicas consideradas necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou outras concessões facultadas na forma da lei sobre seu cliente, seja por meio de atestado, declaração, relatório, exames, pareceres ou qualquer documentos probatórios quanto a autorizado pelo cliente ou responsável. O que é isso? Gente, é a gente fazer um laudo de perícia irregular, tá? Então, lá, o paciente, a professora, ela está perdendo a voz. E aí é o que mais a gente escuta pedindo. Me dá um laudo que eu estou melhor para eu não perder minha matrícula, ou não me jogarem para a direção. Você não pode fazer isso. Você precisa seguir dentro dos conceitos fonoaudiológicos. Se aquela pessoa está com uma lesão em trava vocal e ela não pode fazer esforço vocal, você tem que dar o laudo assim, você não pode falar o contrário. Ok? Fazer comentários ou observações extras autos para o usuário ou beneficiário sobre os serviços de auditados ou periciados. Fazer fofoca, né, gente? Não pode. Exercer concomitantemente as funções de fonoaudiólogo e perito de fonoaudiólogo e auditor, ou de auditor e perito no mesmo caso. Então, se eu estou trabalhando como a fonoaudióloga de uma professora, estou fazendo terapia para ela, e, ao mesmo tempo, eu também sou lá do Estado, vou fazer a perícia dela, eu não posso fazer. Eu tenho que me negar a fazer um dos dois. Ou eu não vou ser a fonoaudióloga de consultório dela, ou eu não vou ser a perita dela para ela passar para o concurso. Entenderam? Ou, então, eu não posso ser ali o perito e o auditor do perito. Eu não posso exercer profissões que um necessita da aprovação do outro. Porque, pensa assim, o fonoaudiólogo está aqui, eu vou fazer a minha terapia. Daqui eu vou ver se essa terapia foi boa. Quem vai ver isso é o perito. E se a gente tiver dúvida do perito, vai ter um auditor para o perito. Não posso exercer as 3 profissões. Quem vai me vigiar? Então, cada um tem que ser uma pessoa diferente. Realizar atendimentos fonoaudiológicos em pessoas periciadas pelo próprio profissional. Receber vantagem vinculada à glosa quando auditor ou ao sucesso da causa quando perito. Tá? Então, por exemplo, o Estado mandou embora uma professora falando que o problema da prega vocal dela é anterior ao concurso. Aí eu vou lá e faço meu parecer de perícia, que não, que é quando ela começou, o laudo dela estava limpo, que foi ali dentro. Aí a professora ganha indenização. Aí ela vai lá e ganha uma parte dessa indenização. Isso não pode, tá bom? 9, da formação acadêmica e da pesquisa. Gente, eu vou deixar o 9, a gente tem agora 9, deixa eu ver lá em cima quantas a gente ainda tem. Hoje eu não posso me postergar muito. Falei hoje, que foi das 5 para 9. Então, falta 9, 10, 11, 12. Eu vou deixar para a próxima semana, tá? Eu acho que eu vou tentar fazer com vocês no sábado ou domingo, para a gente fechar isso. Ficou alguma dúvida sobre hoje? Deixa eu só interromper aqui. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para falar? Aproveitem. A Jaqueline tinha colocado aqui no chat, se precisar utilizar testes no atendimento, é cobrado separado? Quando Então, você estava falando do... não entendi. Então, quando eu vou fazer a avaliação, os testes eles já são meus. Os testes, eles são um parâmetro para eu ter uma boa ideia do que eu preciso fazer com o paciente, tá? Então, é na mesma situação. Se você não tem o teste, Jaqueline ainda está aí ou ela já saiu? Pode Eu começar. estou aqui.
Então, vamos Eu não fiz a pergunta, na verdade, eu fiz antes de você explicar sobre os aparelhos, aí eu Ah, simulei, né? não. Não, então, Entendi. porque assim, o que acontece, Jaqueline? Vamos supor assim, e acontece muito isso com as fonos antigamente. É, tem muita fono bem antiga que não tinha essa época esse monte de teste. Era tudo no olhômetro. A gente brinca que são as fonossauras, né? As fonossauras, elas vão muito no olhômetro e elas são boas, tá? Tem umas que são assim maravilhosas. Que olha, bate o olho e já sabe tudo que tem que trabalhar com a criança. Não estou dizendo mal delas, porque elas não tinham teste e elas tinham um olhar clínico apurado, porque elas não tinham nada. Era balizado no meu achismo. Então, eu acho que essa criança tem problema nisso. Eu acho que essa criança tem problema nisso. E isso a gente está falando das fonos, lá que foram das primeiras turmas. A fonoaudiologia, se eu não me engano, foi de 83, 84. Então, vamos botar aqui 85, 84, 88, 89, 90. Primeiras fonos formadas foi em 1990. Em 1990 não tinha nem a BFW. A BFW saiu em 92. Então, assim, elas não tinham, elas se formaram antes de tudo isso. Então, elas aprenderam de outra forma, tá? Então, hoje, se você parar para conversar com uma fono antiga, ela não vai falar de teste com você. Ela vai falar assim, não, eu percebi que ele não tem isso por causa disso, disso, disso. Eu percebi que ele não tem isso por causa disso. Elas vão. Então, elas não têm teste. Elas fazem relatório ali no que elas percebem visualmente com a criança, na brincadeira, numas folhinhas que elas dão. Aí cada uma tem o seu jeito, tá? Só que o teste ele veio para nos ajudar ao pensamento clínico. Então, se você não tem o teste, você seria capaz de fazer o pensamento clínico igual às fonos de antigamente? Nós não somos mais ensinadas a pensar como elas. E eu digo hoje como posicionamento de professora. Vocês hoje não têm, vocês não têm, eles não fazem vocês terem essa curiosidade de buscar mais a fundo as coisas. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, tá? Então, quando você compra um teste, você aplica, é para você ter uma assertividade melhor na terapia. E aí vai a mesma coisa. Se eu acerto aqui no problema do meu paciente e eu melhoro ele mais rápido, você é citada no grupo das mães da escola ou no grupo do condomínio. Então, eu lembro de uma mãe que veio me perguntar, que ela falou assim, não, eu vim em você porque você foi citada em 3 condomínios. Aí eu falei, ai meu Deus, 3 condomínios? Como assim? Ela, não, eu perguntei no meu condomínio, que é o condomínio A. E aí surgiu o seu nome. Aí eu fui no telefone da minha filha e peguei o dela e fui lá no grupo de condomínio e perguntei a indicação de uma fono. O seu nome também surgiu nesse condomínio. Aí eu estava no domingo na casa do meu filho, pedi o meu telefone para minha nora e também perguntei a indicação de fono e surgiu o seu nome também lá. E nos 3 te elogiaram muito bem. Então, por isso que eu vim. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu nome está rolando em condomínio, eu nem sei que condomínio que é. Aí eu falei, nossa, que bom, fico feliz. Então, assim, eu não preciso me divulgar mais. Na clínica de Zona Oeste, eu não faço mais publicação. Eu tenho uma agenda que está bem cheia e eu não preciso fazer divulgação. As pessoas perguntam na porta da escola, a escola me indica. As pessoas me perguntam em condomínio, o condomínio me indica. Por quê? Porque eu sempre estou me aprimorando, comprando novos testes, novos brinquedos, estudando. Eles percebem isso. Então, as crianças percebem isso. As crianças entram felizes, saem chorando, porque eu falo que consultório bom é esse, que a criança entra feliz e sai chorando porque não quer ir embora. Porque se a criança sai correndo, não foi legal aquilo ali para ela. Porque uma sala que é colorida, cheia de brinquedo, ela sair feliz e contente, algo errado aconteceu em terapia. Eu falo que eu tenho que arrastar eles para fora. Né? E é isso aí. Ah, não quero ir embora, não vou embora, se esconde embaixo da almofada, eu não vou, se agarra na mesa, não vou, tu vai. Aí eu jogo eles em cima da almofada e vou puxando as almofadas assim até a recepção para entregar eles para os pais. Tá? É o trenzinho da tia, tá? De entrega. Então, você está entendendo assim? Então, assim, tudo que você for fazer para que o seu nome fique melhor visto, eu não acho que é um dinheiro um dinheiro mal investido. Pelo contrário, é um dinheiro bem investido. Então, testes, claro que vamos supor, eu comprei o ABFW. Ele é caro? Ele é caro. Ele é bem caro. Mas tu vai usar o ABFW para a tua vida inteira.
Então, se você diluir isso nos teus 40 anos de profissional, ele saiu barato. Entendeu? Porque está aí um teste desde 92 que não teve mudança. A mudança que ele teve foi pequena. Não teve. Então, tem testes que você compra que ele serve. PROC está aí há anos, ele não mudou até hoje. E o PROC é R$ 65,00 e se você quiser comprar o livro, porque tem um artigo que é de graça. Tá? Então, tem testes aí que você compra ou que você pega que são de graça, que só vai te valorizar. Ok? Ok, obrigada, viu? De nada. Mais alguma pergunta? Foi todo mundo? Ariane, Carla, Maísa, Vitória, Jaque. É a Vitória que eu estou pensando? É a Vitória de linguagem? Gisele, Cris, Ju, Tainara. O que que tem a Vitória? Ah, não é. Eu pensei que era a Vitória que faz o curso de linguagem, que ela está sumida, eu ia dar um esporro nela. Não é você. Não, não é. Ainda não, mas já espero começar logo seus cursos. É, porque ela também aparece assim, iPhone Vitória. E se fosse, eu ia puxar a orelha, entendeu? Porque ela está sumida. Eu vou falar dela de qualquer jeito. Gente, mais alguma coisa? Tudo esclarecido? Deixa eu só parar a gravação.